Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um áudio referente ao livro Caminho, Verdade e Vida. Para mim sempre é uma oportunidade estar aqui com vocês nessa busca do conhecimento e entendimento da palavra do Mestre Jesus, dos ensinamentos de Emmanuel, onde nós vamos trabalhar o tema a cada um do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o capítulo 79, que possamos sempre tirar aprendizado desse livro, essa oportunidade que nos é dada, né? O livro é Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel, que sempre nos traz muito aprendizado e, como eu digo, muitas vezes um puxavantezinho de orelha para que possamos seguir a nossa caminhada de forma melhor. Eu acho que cada um de nós tem essa oportunidade, né? De estarmos aqui mais uma vez para aprender, para desenvolver os nossos conhecimentos. E o tema de hoje é a cada um. A cada um, o tema já nos diz, né? Que é individual, ou seja, cada um sou eu, né? Cada um, como diz no Evangelho, cada um segundo as suas obras. E cada um tem a oportunidade de seguir em frente, né? Passar pelos seus momentos e que cada um possa resolver ou melhorar as coisas que cada um tem que precisa melhorar, porque todos nós sabemos que precisamos melhorar muito. Não é fácil, a gente sabe e sempre eu digo isso, a caminhada é difícil, mas é uma oportunidade que cada um tem de aproveitar a sua encarnação e de procurar individualmente, né, buscar essa melhora. Sabemos que na caminhada vai ter alguém que vai nos ajudar, vai nos levantar, mas é um objetivo de cada um. Ele começa com uma passagem, aqui o texto, que está em Atos 14:10, que ele diz assim: levanta-te direito sobre os teus pés. Isso está em Atos 14:10. Ele já começa com essa afirmação, né? Mandando levantar-te direito sobre os teus pés. Se a gente for ler o Atos, o 14 do início, vê que é uma passagem que Paulo está nas suas caminhadas, nas suas viagens, pregando o Evangelho de Jesus, e ele passa por as cidades, né, para Licônia, e lá ele é perseguido e ele foge para Listra, que é outra cidade. E nessa cidade é que tem esse momento, onde lá eles adoravam os deuses, né, aquela coisa toda. E Paulo vê nesse momento um paralítico ali, de nascença, né? E naquela visão, naquele olhar, ele sente ali, eu creio que também ali tem a presença de Jesus naquele momento, porque era um momento importante, né? Que ele estava ali pregando o Evangelho e aquelas pessoas têm aquela simbologia ali dos deuses, e ficava ele, aquela divisão, e naquele momento aquele paralítico de nascença,
ele diz assim, olha para ele e diz assim, levanta-te direito sobre os teus pés. E aquele paralítico levanta-se e todo mundo fica ali, né? Impressionado com aquilo, aí fala que ele é Deus, que ele é isso, e ele teve que depois entrar no meio da multidão e mostrar a eles que ele não era uma pessoa como eles. Então, essa passagem aí de Atos, né? Foi uma passagem de Paulo, ele e Barnabé, que estavam nessa missão. E deixa esse ensinamento para dizer para nós, nessa passagem, que a gente muitas vezes passa por momentos difíceis, né? Que a gente vai ver no texto, quando Emmanuel coloca alguns termos e ensinamentos para que a gente faça uma reflexão, porque aí é uma passagem de Paulo, mas Emmanuel faz aqui as suas observações, reflexões, para que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos. Mas ali a gente já começa a perceber que era uma coisa individual, né, daquela pessoa que estava ali, né, com aquele problema, como também nós, cada um de nós, temos os nossos problemas no nosso dia a dia, temos nossas enfermidades do corpo físico, né? Tem pessoas que têm deficiências e outras situações, mas que cada um é que tem que procurar isso, né? Tem outra passagem de Jesus, né? Que Jesus faz a cura, né? Daquele homem que ficava ali não sei quantos anos naquele tanque, né? O tanque de Betel. Aquele homem estava ali e ele pergunta, não, por que você está aí e tal? Ele diz, não, é porque eu não consigo chegar na água. Toda vez que vem as águas é que é para... e eu não consigo porque as pessoas me empurram, né? Então, aquele momento ali, Jesus também diz, levanta-se, pega a tua cama, né? E vai e que tu vai ser curado. Então, Jesus ali dá um reforço, né? Naquele momento, porque muitas vezes, né, nós ficamos paralisados. A gente precisa também sair do lugar. Muitas vezes ficamos paralisados esperando, né? Muitas vezes, não, vai ter uma bênção, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Eu vou melhorar dessa forma, mas muitas vezes a gente não faz nada para a gente melhorar. A gente precisa ter ação, né? A motivação, né? A fé e sair do lugar. A motivação já está dizendo, um motivo para uma ação. Então a gente precisa ter essa ação. E essa ação, como diz o tema, a cada um. A cada um é individual, né? Como eu disse, vai ter situações onde a gente vai ser, às vezes, cair e alguém levantar a gente, né? Vai dar uma levantada, vai ajudar, vai fazer isso. Aí sim, eu creio que sim. Quantas vezes a gente não teve ajuda, quantas vezes a gente não teve oportunidade, quantas vezes nós não fomos orientados e muitas vezes a gente não dá atenção e nem entende a oportunidade que é dada. Eu sempre digo que as coisas de Jesus, a gente não sabe às vezes o que é que Jesus quer para a nossa vida, porque a gente não tem entendimento. Muitas vezes as coisas chegam até nós através de Jesus e a gente não percebe. A gente não entende aquela oportunidade que está sendo dada para cada um de nós. A gente precisa começar a entender, nós precisamos começar a entender e ver e ouvir as oportunidades que é dada no nosso dia a dia. É olhar com um olhar diferente, é ouvir com um ouvido diferente as coisas que está sendo acontecida no nosso dia a dia.
Por isso que o Mestre diz, orai, vigiai e orai, para que nós possamos seguir a nossa caminhada com mais aprendizado. Então, meus irmãos, só nessa partezinha aí a gente já tira um pouco de lição para que a gente possa começar a mudar, começar a levantar-se, a erguer, né, a nossa vida, ter vontade, né, para mudar as circunstâncias, os momentos difíceis da nossa vida. Não se envergonhar quando errar, pedir ajuda, porque somos humanos, temos nossas deficiências. Nós vamos ver, quando ele explicar, a paralisia que ainda existe em cada um de nós, a paralisia do orgulho, paralisia do egoísmo, dos vícios que cada um de nós temos. Então, isso tudo, né, é preciso que cada um, como diz o tema, individualmente também faça essa reflexão para que possa mudar a sua forma de ver as coisas e fazer a reforma íntima que tanto nós falamos no Espiritismo. A reforma íntima, esse mergulho que temos que dar dentro de cada um de nós, né? Esse mergulho, né, que a gente precisa ir lá dentro e fazer essas mudanças. É muito esforço. É esforço que cada um tem que fazer. Eu não posso fazer isso por você. Eu posso lhe ajudar de alguma forma, mas quem tem que mergulhar dentro de cada um de nós somos nós. Depende de mim essa mudança. Muitas vezes a gente vai ver aqui no texto, né, que eu ainda nem li para vocês, eu estou falando e nem li o texto. Tem gente que fica esperando a asa de anjo, que não lhe pertence. A gente vai ver aqui que ele fala no final. Fica esperando que venha um anjo nos ajudar. Nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos ter essa força interior e buscar essa ajuda dentro de cada um de nós. Então, é por aí, né, que a gente vai ver. Mas bora ler aqui o texto, para que depois até possamos conversar mais um pouco dentro do meu entendimento, do estudo, porque cada um, né, que vai ler um texto, ele tem um pensamento, uma reflexão, né? Mas vamos ler o texto, porque o texto está aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, e a gente vai dar uma lida e depois a gente vai conversar um pouco mais, né? É isso que sempre nós fazemos e vamos seguir adiante com esses ensinamentos. Ele diz assim, o tema é a cada um, como eu falei. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito. Olha só, gente, que reflexão. Os conchos do pensamento e os aniquilados de coração. Onde existe somente cegos. Vejam aí um detalhe que ele vai nos explicar aqui. Onde existe somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas, os que se referem à virtude,
raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhes diz respeito, consciente de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito bela e mais extensa que possamos imaginar. Eu vou repetir isso aqui que é bacana. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênção todos os dias. E os prodígios ocultos operados no silêncio da sua maioria, de seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia. Porquanto os cegos e os leprosos, curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura dos nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos com conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo dos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Então, meus irmãos, vamos aí, bacana o texto, né, de Emmanuel, através do nosso irmão Chico. Veja que o texto, como eu tinha falado anteriormente, é um texto que nos faz refletir bastante, né? Quando ele coloca que, de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, né? Perder o equilíbrio corporal e se arrasta penosamente no solo. Escabroso defeito. Aí ele diz, né? A gente vê realmente, né, pelos esses olhos, né, carnal, os defeitos. A gente vê a pessoa que tem a deficiência, os problemas. A gente vê isso aí. Mas a gente vê os erros dos outros, a gente procura, né? Como diz lá, né? A gente vê o cisco no olho do irmão e esquece que está no nosso uma trave, né? E não percebe a trave que está no nosso. É muito fácil, né? Ele mostra aqui que a gente é muito fácil ver o doente, o aleijado, o coxo, né? Aquele que tem um problema, que tem um defeito, é muito fácil. Mas será que a gente vê o nosso defeito, né? Ele diz assim: não possuímos suficiente visão para identificar os doentes de espíritos e os conchos de pensamento e os aniquilados de coração. Então a gente ainda não tem essa visão, esse olhar diferente para o outro, de identificar no outro que o outro ele tem essa deficiência, que eu tenho essa deficiência também, que eu preciso trabalhar para melhorar o meu espírito. Eu preciso lembrar muito disso. Eu preciso melhorar o meu espírito. Eu sou um doente, né? Estou aqui, eu sou um doente e eu preciso melhorar isso. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Às vezes a gente está olhando o problema do outro, mas eu tenho um problema também. Eu não posso me esquecer disso. Que eu, primeiro, para olhar o problema do outro, eu tenho que olhar o meu.
que está lá no Evangelho, o exemplo de ver um cisco no olho do meu irmão e não esqueço de ver a trave no no meu olho. Então, olhe primeiro para você, antes de olhar e criticar o irmão. É isso que ele está querendo que a gente vê. E a gente, ele diz que a gente não tem essa capacidade ainda, né? Não possuímos visão para identificar os doentes de espírito. Eu não consigo nem me ver, né? Nem fazer essa observação a mim. E outra coisa, do espírito ele diz os conchos de pensamento. Meu Deus, como temos que trabalhar a questão dos pensamentos, as vibrações que nós fazemos em relação às outras pessoas. Que pensamentos eu estou tendo no meu dia a dia, né? A gente fala muito isso no atendimento fraterno. Melhore seus pensamentos, trabalhe seus pensamentos, né? Olhe as coisas que saem do seu coração, né? O que a boca fala, o que está dentro do coração. Jesus falou isso também para a gente. Tem que prestar atenção. E muitas vezes a gente vê as pessoas muito numa visão materialista. Muitas vezes aquela pessoa que está ali é uma pessoa não é aleijado, não é coxo, não é deficiente visual, tem algum problema visual, se veste bem, toda bonita, como quem diz, aquela pessoa está ali, você não vê um defeito, mas sabe que está por dentro lá, que está dentro do espírito dela. Muitas vezes é uma pessoa doente, muito doente do espírito. Então eu sempre digo isso, quando as pessoas dizem, eu queria ser igual aquele cantor, eu queria ser igual aquela artista, eu queria ser igual a fulano. Eu disse, meu irmão, você não diga isso não, porque você não sabe nem o que é que ela faz, o que ela é no dia a dia dela, quais são os pensamentos que está passando por aquela cabeça, não é verdade? O que é que ela está sentindo, quais os vícios que ela tem, se ela é orgulhosa, se ela tem mágoa no coração, se ela tem ódio, se ela tem ódio de vingança. A gente não sabe que tipo de paralisia que ele fala aqui, que essa pessoa tem. Então queira ser você, do jeito que você veio nessa encarnação para se melhorar. Veja você quais são os pontos fracos, o que é que você precisa melhorar. Pare um pouco e reflita. Comece a entender os pontos que você tem que melhorar na sua vida. Como ele fala, de modo geral, a gente olha isso, mas a gente precisa olhar para dentro de nós. Aqui ele coloca, aí ele coloca, onde existem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Ou seja, ele está dizendo aqui, se todo mundo num lugar é cego, daqui a pouco ninguém nem lembra que tem isso. Ele quer dizer que a gente também, no mundo de hoje, a gente vê acontecendo tanta coisa, essas mudanças, porque eu tenho que ter celular bom, porque eu tenho que ter isso bom, porque eu tenho que fazer, ver todo mundo fazendo, e todo mundo vai fazendo daquela forma como está acontecendo no dia a dia, a mídia. Se não tiver cuidado, você segue isso, porque eu tenho que ser assim. Mas fulano não faz isso. É porque ele é diferente. Esse daí é um ponto fora da curva. Então, a gente tem que procurar refletir sobre isso. Ele pede aqui, né? Mostra a gente que a gente reflita sobre isso. Quando ele diz, pela mesma razão, na costa da terra, onde a esmagadora maioria das pessoas se constitui de alma paralítica, os que se referem à virtude. Raros os homens que conhecem a desarmonia da saúde espiritual
ele diz respeito e consciente de suas necessidades incontestes. Ou seja, alguns, né, que trabalha isso, que verifica isso, essa desarmonia na minha saúde, e eu preciso melhorar isso. Eu preciso fazer essa mudança na minha vida. Eu preciso melhorar isso. Então, veja o quanto, né, precisamos fazer isso, essa mudança. Né? Não é, como diz o ditado, ir com os outros, quando os outros estão indo, eu vou também. Não é assim, não. Olha aí, para refletir. Faça uma reflexão. Será que eu tenho que ir com aqueles outros ali? Ou eu tenho que ser uma pessoa diferente? Porque algumas coisas eu sei que eu trago de encarnações para encarnações. E eu, cada encarnação, eu tenho uma oportunidade de melhorar. Hoje nós temos um entendimento maior. Temos a oportunidade deixada de conhecimento, né? Jesus passou pouco tempo na Terra, 3 anos aí de trabalho, né? A gente percebeu que ele, por onde ele passou, ele curou, né? Muitas pessoas, né? Mas só que Jesus, ele, antes de vir na Terra, ele já era o governador desse planeta, ele já trabalhava muito para preparar esse planeta. Quantas pessoas foi enviada para esse planeta para melhorar situações e situações, mas eles se corrompem, se corromperam, se perderam. Então, cada um, como diz, a cada um o tema, teve a oportunidade de fazer uma mudança, como teve outros que fizeram, né, deixaram a sua mensagem, né, e melhoraram alguns pontos, mas outros não deixaram nenhuma oportunidade, né, e aprendizado para nós, mas ele teve que vir para nos ensinar o amor, nos deixar a mensagem de amor, e essa mensagem de amor está até hoje. Precisamos é amar o nosso irmão como a nós mesmos. Não é verdade? Então, meus irmãos, isso aí é uma reflexão para que nós possamos fazer. Aí ele diz aqui no texto, que infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa do que possamos imaginar. Então, o Evangelho é coisa belíssima. Se a gente for inteligente, souber e buscar no Evangelho os ensinamentos, nós vamos dar um ponto de melhoria na nossa vida. O Evangelho está a todo momento na nossa mente. A gente precisa valorizar isso, trabalhar mais, colocar mais, ensinar mais as pessoas, para que se possa crescer. É isso que Jesus quis e quer de cada um de nós. Isso que ele diz, Jesus continua. Ele diz assim, ainda mais, Jesus continua derramando bênção todos os dias. Não é? Então veja que Jesus todos os dias está derramando bênção para todos nós. A gente é que não aprende, a gente é que não vê, a gente que tem essa a visão, como ele diz aqui, não possui suficiente visão para identificar isso. A gente precisa ter essa visão. Não é que Jesus todo dia é uma bênção para nós. Buscar no Evangelho o aprendizado. O Evangelho tem muita coisa para que a gente possa ler, para que a gente possa refletir, para que a gente possa sair de situações difíceis.
E ainda diz mais aqui, ó, os prodígios ocultos, espírito de luz, operados em silêncio, de seu amor infinito, são maiores que o verificado em Jerusalém e na Galiléia. Hoje, ele está dizendo que hoje, os prodígios ocultos, os espíritos de luz, né, operam em silêncio. Muito mais do que operava em Jerusalém e na Galiléia. Hoje, que Jesus opera mais ainda. Então, nós temos também o apoio dos Espíritos de Luz, o apoio de Jesus. Mas a gente precisa, cada um, fazer a nossa parte. Precisamos fazer essa mudança, né? Precisamos buscar esse olhar para mim mesmo. Precisa buscar esse olhar para a gente mesmo. E precisamos melhorar o nosso orgulho. Esse é um ponto que precisamos melhorar muito. Esse orgulho que nos paralisa, né? Chama de paralisia. Essa paralisia do orgulho é que deixa a gente, né, em uma situação difícil. Mas é isso. Mas ele também mostra que naquele tempo Jesus curou os leprosos, curou os cegos, né, segundo as narrativas que a gente vê na Bíblia, no Evangelho, quando lemos, né? Mas que diz que eles ficaram bons, mas depois voltaram enfermos e morreram. Isso é uma coisa, né, para a gente refletir, porque morrer é o caminho de todos nós. Aí é uma coisa que vai acontecer de fato, né? Não tem como a gente ficar aqui para sempre. Vai ter uma hora que a gente vai ter que voltar ao plano espiritual. Mas, como já vimos em outra lição, o que é que eu estou fazendo, né? Eu fazendo. Porque ninguém pode fazer por mim. Olha o tema de novo aí, ó, a cada um. Ninguém pode fazer por mim, eu que tenho que fazer por mim, né? É como vimos numa lição, eu sou um espelho que estou aqui hoje, o que é que eu vou refletir lá? Mas ele diz que eles vêm, eles voltam, né? Eles foram curados e voltaram. Então a gente precisa, uma coisa que a gente tem que refletir, que a gente vê muito acontecer, que chegam pessoas na nossa casa doentes, como nós também somos doentes, né? Mas estamos ali trabalhando, já numa condição de entendimento melhor, e buscamos a cada dia melhorar, nós, né? Mas chega os nossos irmãos doentes, e que a gente trabalha, a espiritualidade ajuda, né? Mas ali sai, fica bom, mas daqui a pouco volta. É o que ele está dizendo aqui. Será que eu fiz as mudanças que eu deveria fazer na minha vida? Ou fiz aquele momento, depois esqueceu, pá, e... Porque a gente precisa, né, curar os nossos espíritos doentes. É mais importante curar o espírito, a alma. É muito mais importante. Porque somos espíritos eternos. Olha aí. A gente tem que curar o espírito, porque o espírito é eterno. Muitas vezes temos uma deficiência, um problema de saúde e a gente fica curado. Mas a gente precisa curar, na verdade, é o espírito nosso doente. Esse espírito que é que faz com que apareçam situações, porque muitas vezes, a gente já deu esse exemplo, a gente guarda um ódio de uma pessoa, um rancor, né?
E que a gente fica doente também por isso, por estar guardando essa mágoa, né? O espírito ali adoecido. A gente precisa fazer isso, curar os nossos espíritos doentes e paralíticos, porque é mais importante, né? Paralítico, né? Essa paralisia de muitas vezes dos vícios. A gente vê muita situação, né? Da mágoa, do ódio, da vingança, da falta de paciência que nós temos. Então, ele coloca aqui que é indispensável que nós percamos em conclusões ilusórias, nos percamos em conclusões ilusórias, ou seja, em coisa ilusória que nos levam a nada, né? Então a gente precisa, né, se preocupar com isso, né? Aí ele pede uma coisa assim para finalizar. Ele diz assim: aguçemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo dos gentios. Que a gente coloque e preste atenção ao que ele diz. É imprescindível, é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés. Então ele está pedindo para que a gente tenha nos pés, os nossos pés é a nossa base. Então a gente tem que trabalhar muito a nossa base, né? Então que a gente levantemos, cada um de nós, porque, meus irmãos, nós ainda temos muita deficiência e vamos cair em algum momento. Mas levantemos, ele diz, para que seja imprescindível, é que nos levantemos, que tenha fé, força, coragem, e nos levantemos individualmente, sob os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjos, que não nos pertence. Então que a gente possa se levantar com a nossa força. Não fique esperando, como ele diz, um anjo que vai vir para lhe levantar. Mas Deus vai me ajudar. Mas Jesus vai fazer isso. Mas Jesus vai me dar isso. Mas Jesus vai me dar aquilo. Então coloca todo o peso para Jesus. Mas Jesus um dia vai me dar aquilo. Não, Jesus vai lhe dar tudo. Mas você tem que fazer a sua parte. Né? Como a gente dissemos no início, cada um segundo as suas obras. O que eu estou fazendo para me levantar? O que eu estou fazendo para mudar a minha vida? Então levante, meu irmão. Tenha fé, tenha força, tenha coragem, tenha vontade para levantar, como ele diz aqui. É imprescindível isso. Que eu tenha essa vontade, que eu tenha essa fé, que eu tenha essa coragem, que eu tenho que fazer essa mudança, ter coragem de fazer essa reforma íntima dentro de você para que sua vida mude. Se você não fizer isso, ficar esperando pelos anjos, como ele diz aí, então vai ficar um pouco difícil, né? Essa melhora, né? Então que possamos ter essa visão diferente, que possamos refletir. Eu digo que isso aqui é um puxavante de orelha. Eu sempre digo isso. É um puxavante de orelha. O que é que você está fazendo, meu amigo? Você reclama, murmura, fica dizendo que sua vida é ruim, né? E não faz nada para mudar, né? Então mude, tenha uma visão diferente. Pega essas palavras desse texto. É o capítulo 79, né? Então, diz assim, a cada um. Então, a cada um há a possibilidade de fazer essa mudança. Então, hoje, é essa a mensagem que nós estamos trazendo para todos nós.
inclusive para mim, né? Refleti muito sobre isso. Eu acho que é muito bacana essa oportunidade. Então, que cada um possa fazer essa mudança individual, né, através dos ensinamentos e que possamos levantar com os nossos pés. Ele coloca, né? Levantarmos com os nossos pés, que fazemos essa mudança para cada um de nós, meus irmãos. Muito bacana, né? Essa oportunidade de estar aí participando desse trabalho. Que Jesus, na sua misericórdia, possa nos abençoar e abençoar todos que estão nesse momento participando e aqueles que não puderam participar. Ilumina a nossa caminhada. Nos dá, Senhor, sabedoria para enfrentar as vicissitudes da nossa vida. Que possamos lutar com fé, com vontade, para melhorar as nossas deficiências, melhorar os nossos vícios, amar mais o nosso irmão, se colocar no lugar dele, ter esse amor fraterno que Jesus nos pede. Ilumina, Senhor, cada um de nós. Sendo assim, eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade. Agradeço a Fabiano de Cristo, o mentor da nossa casa de oração de trabalho, que está sempre perto, nos guiando, nos orientando, nos mostrando, nos dando força para continuar com esse trabalho. Que essa casa, Senhor, possa ser uma casa de oração, de trabalho, que ajude a todos que chegam aí. Sendo assim, te agradeço, em nome de Deus, de Jesus. Assim seja. Muita paz para todos.